de dar boa noite a todos e agradecer a presença de todos vocês no segundo dia da Semana do Calouro. É um prazer imenso ver esse Zoom tão cheio, com 101 alunos e talvez mais alguns que vão entrar depois. Segundamente, eu gostaria de dar alguns avisos importantes antes da gente iniciar as atividades que vão estar previstas para hoje. Então, ao final das atividades, a gente vai enviar no chat o formulário de presença do segundo dia do evento e só será emitido o certificado para aqueles que preencherem o formulário disponibilizado ao fim dos 3 dias do evento, tá bem? O formulário ele vai ficar disponível por 10 minutos após a finalização do evento e perguntas podem ser realizadas em qualquer momento por meio do chat e vão ser respondidas ao final das falas. Algumas dúvidas mais específicas podem ser esclarecidas pelo e-mail da FMCA Brasil PUC ou pela nossa página do Instagram. Além disso, eu também vou solicitar que vocês mantenham os microfones de vocês desligados para evitar interferências nas apresentações. Bom, a primeira atividade prevista para o dia de hoje é uma aula sobre iniciação científica e PEGA na graduação acadêmica, que vai ser ministrada pela professora doutora Rita Machete. A professora Rita, ela é graduada em fisioterapia, mestre, doutora e pós-doutora em saúde da criança e do adolescente, possuindo também doutorado em epidemiologia. Atualmente, ela é professora da Escola de Medicina da PUC-RS, do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde e do Programa de Pós-Graduação de Saúde da Criança e do Adolescente, ambos da PUC-RS. Também atua como coordenadora da Comissão Científica da Escola de Medicina da PUC e é pesquisadora de diversos temas, com ênfase em epidemiologia. Boa noite, professora Rita. Agora eu passo a palavra para ti. Então, boa noite a todos. Deixa eu abrir aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, com o pessoal que está chegando na nossa escola, né? Coisa boa, cheia de gente novas aí, pessoas novas para contribuir com essa troca de aprendizado que a gente vai ter, que vocês vão ter e que nós vamos ter com vocês. Bom, esse tema que eu fui convidada a conversar com vocês é um tema extremamente importante. Por quê? Hoje em dia, vocês sabem que, por exemplo, na situação do Covid, que faz um ano que começou os primeiros casos, nós já temos mais de 120 mil artigos publicados, né? Então, imaginam vocês, já atuando como médicos ou especialistas, né? Tendo que saber filtrar esses artigos, porque tem 120 mil artigos sobre Covid, mas uma parte muito importante desses artigos, eles não têm qualidade científica para ser aplicado na prática clínica. E o que tem isso a ver com a iniciação científica? Uma forma de vocês se familiarizarem, aprenderem e se capacitarem como avaliar artigos científicos, como ser críticos em relação ao que está sendo publicado, o quanto vocês vão poder levar esses resultados para a prática clínica ou não, é mediante essa experiência em iniciação científica, em pesquisas, né? Isso capacita vocês a se apropriarem dessas ferramentas que serão úteis para toda a vida clínica de vocês. Além do que, vocês, além de se capacitarem, entender esse processo, estarem mais aptos a avaliar criticamente a literatura, vocês têm experiência da participação de uma pesquisa que pode contribuir para o currículo de vocês, para os próximos concursos que vocês vão realizar. Então, mas o mais importante não é ter um artigo no currículo, mas sim uma vivência e uma pesquisa em que vocês possam participar das diversas etapas e se apropriarem das diversas etapas de uma investigação científica, né? Existem diversas formas de vocês participarem dos trabalhos de pesquisas que são oferecidos na PUC, mas se eu pudesse resumir algumas dicas para vocês, eu diria que a primeira
etapa que vocês podem fazer nesse processo é vocês conhecerem quem são os pesquisadores que trabalham na PUC. Vocês têm professores que vocês têm em aula, assim, na rotina de vocês, que vocês não imaginam, eles são referências nacionais e internacionais em termos de pesquisa em determinadas áreas. Então, a pergunta que surge, primeiramente, é como que eu posso saber quem são os professores que trabalham com pesquisas, que já têm uma linha de pesquisa já estruturada, que eu posso participar como aluno de iniciação científica. Então, uma forma de vocês identificarem esses professores era vocês visitando o site dos programas de pós-graduação das escolas da PUC, particularmente a Escola de Medicina. O que tem nesse site? Eu vou até compartilhar com vocês. Esse site vocês podem acessar os nomes dos pesquisadores e, além disso, as linhas de pesquisa e os trabalhos que eles estão realizando. Então, essa é uma ótima fonte de pesquisa que vocês podem começar. Aqui, ó, por exemplo, se vocês vão na página, vocês estão enxergando a minha página? Sim. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Bom, então, na escola de medicina, por exemplo, nós temos 3 programas de pós-graduação que são considerados, segundo a avaliação da CAPES, excelência no Brasil, com qualidade de excelência. Aliás, a PUC é uma das poucas, foi a instituição que nos últimos, nós somos avaliados a cada 4 anos. Na última avaliação, no último quadriênio, a PUC foi a instituição com maior nota dos programas de pós-graduação do Brasil. Por exemplo, o programa de Pediatria e Saúde da Criança é o único programa considerado de excelência no Brasil, na qualidade científica dos programas e de todas as ferramentas que oferece. Nós temos também o outro programa que é de excelência, que é o de Medicina e Ciências da Saúde, e o de Gerontologia, que tem a nota máxima na avaliação. Então, vocês têm 3 fontes de recursos que vocês podem avaliar. Além de participar das pesquisas, vocês podem participar das disciplinas dos programas de pós-graduação mediante o programa GPPG. Por exemplo, então vamos entrar aqui no programa de pediatria. Como que vocês podem acessar essas informações? Vocês têm aqui no corpo docente, vocês continuam acompanhando a página? Vocês estão vendo o corpo docente? Sim, consigo. Sim, prof. Tá bem. Então, aqui tem o nomezinho de cada um dos professores, os currículos deles, e neles vocês vão encontrar quais são as linhas de trabalhos que eles trabalham. Então, aqui, por exemplo, tem os professores permanentes desse programa e os professores colaboradores. Além disso, vocês podem avaliar aqui quais são as linhas de pesquisa deste programa aqui. Então, tem essa linha que é asma e epidemiologia, genéticas, estudos mecanísticos e básicos. Tem outra que é aspectos clínicos, epidemiológicos e humanos do paciente criticamente enfermo e assim por diante. Então, vocês podem acessar na página da Escola de Medicina essas informações de todos os 3 programas. Também tem outros programas na Escola de Ciências da Saúde e assim por diante que vocês podem participar. Bom, então, eu entrei no site, identifiquei os professores, como que eu posso ter o contato deles? Então, ali nessa própria página tem o e-mail dos professores, daí vocês podem escrever para eles, se apresentarem e assim por diante. Bom, então eu já identifiquei uma linha de pesquisa que eu gostaria de trabalhar, um professor que eu gostaria de trabalhar, quais são as oportunidades que eu tenho para participar de pesquisa. Então, existe basicamente na PUC 2 formas de vocês trabalharem, participarem de pesquisa. A primeira delas é mediante o programa PEGA, que é um programa de extensão que vocês podem realizar pesquisa durante um determinado período, acho que até 8 meses, 6 até 8 meses, né? E vocês têm esse trabalho oficializado e vocês vão ter um certificado
desse estágio em pesquisa. Nos Estados Unidos seria, por exemplo, um Research Fellow. Bom, então, o que vocês podem fazer durante esse programa PEGA? Vocês podem participar de todas as pesquisas, né? De todas as etapas da pesquisa do grupo que vocês estão participando, e vocês vão ter o certificado no final. No entanto, esse programa, vocês não ganham bolsas de pesquisa, tá? A outra forma de vocês trabalharem com pesquisa é vocês concorrerem a uma bolsa. Os períodos das bolsas são pré-determinados, né? Então, tem um concurso, daí o professor aplica com um projeto e depois ele seleciona quem são os candidatos que vão participar desse programa. O programa PEGA, a gente pode pré-determinar o tempo de dedicação de vocês e o período, né? Daqui a pouco vocês começaram a participar de um grupo, de uma pesquisa, estão super engajados, mas surgiu a oportunidade com outro grupo, com bolsa, de uma área que vocês também gostariam de trabalhar. Não tem problema, vocês podem ter um PEGA de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses e assim por diante. Já quando vocês se comprometem com uma bolsa, os deveres, né, as obrigações, são mais pré-determinadas, assim, tem um tempo de dedicação, e se vocês quiserem também desistir da bolsa, é possível, mas ele envolve um processo com as agências de fomento que tem algumas normas extras que vocês devem seguir quando vocês estão realizando esse tipo de experiência, né? Então, existem diversas fontes de fomento que auxiliam, né, dando essa bolsa de pesquisa para vocês. Se eu pudesse dar mais algumas dicas para vocês dessa oportunidade que é participar, vivenciar uma pesquisa. Eu aconselho todos vocês, se puderem, se for possível, se no grupo de vocês tiverem esse perfil, no grupo que vocês estiverem participando de pesquisa, vivenciar pelo menos uma vez a experiência de escrever uma revisão sistemática. Porque a revisão sistemática vai revisar todo o processo de criação de uma pesquisa e avaliação de todos os itens em relação à qualidade das pesquisas. Então, por exemplo, vou escrever uma revisão sistemática sobre atividade física e qualidade de sono de ensaios clínicos randomizados. A priori, por exemplo, eu posso escolher ensaios clínicos randomizados que têm uma maior probabilidade de ter melhor qualidade. Mas quando eu faço realmente uma revisão sistemática, eu percebo que apesar deles serem ensaios clínicos, eles podem ter uma série de limitações. E essa vivência de avaliar cada um dos critérios, cada um dos itens, a partir de uma perspectiva de qualidade dos itens, faz vocês também se empoderarem dessa vivência de uma avaliação crítica de artigos. Mas qualquer outra vivência vai acrescentar para a experiência, para o conhecimento, para o currículo de vocês. Também vocês não precisam ficar muito ansiosos que vocês têm que passar o curso inteiro fazendo pesquisa e se envolverem em muitas pesquisas. Vocês precisam estar conscientes que o curso de vocês já tem uma demanda, uma carga horária super excessiva. Se vocês vão participar de pesquisa, não pode ser um estresse na vida de vocês, tem que ser algo agradável, enriquecedor. Então, tranquilos, respirem, quando foi o momento, vocês não precisam cada um fazer tal qual todos os colegas estão fazendo, vocês podem fazer no tempo de vocês, quando vocês acharem que é melhor. Se vocês acharem que durante o curso vocês não querem vivenciar a pesquisa, tá bem, essa é a forma que vocês querem trabalhar com o currículo de vocês, com a experiência de vocês. Não vai faltar anos de vida para vocês vivenciarem tudo que vocês quiserem vivenciar. Não precisa ficar nessa ansiedade também. Isso é para ser tranquilo, uma coisa que vocês tenham prazer, que seja factível
e não tentem seguir que todo mundo tem que ser igual. Cada um tem o seu tempo e seu momento para vivenciar cada uma das coisas que vocês vão estar realizando durante o curso de vocês. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou deixar aberto se vocês têm perguntas em relação a esses tópicos que eu comentei, que eu possa ajudar vocês a responderem. Eu tenho Eu uma tenho uma, pergunta. professora. Ai, pode ir Pode primeiro. falar então, Stephanie. Pode ir. Tá bom, tá bom. Ali no início que a senhora falou ali de entrar em contato com os pesquisadores, tipo, como é que a gente faz? A gente manda um e-mail dizendo que tem interesse? Como é que funciona, assim, esse primeiro contato? Isso, ótima pergunta, Stephanie. Uma das experiências que a gente tem na pesquisa é como se comunicar com outros pesquisadores, né? Então, isso já é um perfil diferente. Por exemplo, o que eu dou de sugestão para vocês? Quando vocês já comecem a trabalhar com pesquisa, cuidem com o e-mail, né? Aquele e-mail que era assim, por exemplo, eu sou a queridinha da mamãe, ponto, arroba, hotmail, por não sei o quê. Talvez esse não é o e-mail adequado para entrar nesse mundo. Por quê? Porque lá no teu artigo depois vai estar esse e-mail, assim, né? E às vezes, inclusive, quando tu tem um e-mail muito estranho, assim, hoje em dia com esse monte de vírus, spam e coisa e tal, existe a possibilidade que a pessoa não entenda que é uma pessoa da instituição que está querendo fazer um contato para participar da pesquisa. Então, dica número 1, cuidem ver se o e-mail de vocês não é nada sugestivo de alguma outra coisa que talvez seja esse o empecilho para a pessoa responder o teu e-mail. Lembrem que vocês têm um e-mail institucional, né? E nesse e-mail vocês têm que se apresentar já como um profissional. Eu sou, né, como uma apresentação, assim como o currículo de vocês. Eu sou aluno do primeiro semestre da Escola de Medicina, eu estou interessado em fazer pesquisas, eu observei que o senhor trabalha na linha de pesquisa tal e tal, tal, e eu gostaria de saber quais são as possibilidades de eu participar com o seu grupo. Então, isso é um detalhe importante, mas ela tem uma forma, é uma forma de comunicação já como profissional, de pesquisador para pesquisador. Então, já se tem essa estrutura que a pessoa vai te responder. Existe a possibilidade de vocês escreverem numa semana que o professor tem uma série de reuniões, teve que preparar uma série de aulas, teve um número importante de compromissos e ele não conseguiu responder. E ficou lá dentro das atividades dele e ficou mais adiante. Então, deixa passar uma semana, vocês escrevam de novo para ele. A possibilidade que ele responda é enorme, porque nós temos essa cultura de trabalhar com os alunos de iniciação científica dentro da instituição, que é um grande privilégio da PUC. Não sei se eu te respondi, Stephanie. Sim, muito obrigada. De nada. Então, o Álvaro tinha uma pergunta, não era o Álvaro? Quem Isso, eu mesmo. Fala. Eu estava olhando ali na aba que tu comentou sobre iniciação científica, e ali tem um espaço, assim, para, teoricamente, fazer parte do banco de dados de interessados. Tu acha que começar assim é melhor que mandar e-mail, ou faço os dois? Então, o que existe na PUC é um sistema todo organizado para apoiar vocês, que é a parte da iniciação científica. Vocês podem botar lá no banco esse, que eles vão ajudar vocês a fazer o match de quem pode, quem tem o perfil, né? O perfil de vocês com o perfil de outros professores, mas vocês também podem buscar quais são os perfis que existem na instituição que vocês queiram, pode fazer as duas coisas. Eu até coloquei aqui no chat, eu não sei se ficou para todo mundo, que eu acho que foi antes de vocês entrarem. Nós temos na instituição um setor de iniciação científica muito bem organizado. E agora, por exemplo, eles estão oferecendo uma série de oficinas. A próxima é sobre integridade na pesquisa, depois vai ter sobre escrita de artigos, e todos esses eventos vocês podem participar.
Uma outra vantagem, por exemplo, que no último relatório dos meus alunos de iniciação científica eu percebi, quando tu participa de um grupo, tu vai criando redes com pessoas, né? Que você nem imaginava e às vezes nem são na instituição. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é da Colômbia e ela está fazendo doutorado de sanduíche virtual. Então, hoje em dia, os meus alunos têm a oportunidade de participar de um evento, de participar com um colega que é de outra instituição e daqui a pouco vocês estão formando redes de trabalho para o futuro, né? Quando também vocês estão associados a um grupo de pesquisa, tem oportunidades como aulas com professores de outras instituições ou internacionais. Nós, por exemplo, nós fomos contemplados na PUC com um edital de internacionalização, que apenas 27 universidades do Brasil foram contempladas, e nós temos dentro desse programa que se chama CapSprint a oportunidade de receber professores de instituições internacionais, assim como os professores daqui participarem de instituições internacionais. Por exemplo, no PPG de Pediatria e Medicina e Ciências da Saúde, tem algumas disciplinas que nós promovemos que vocês podem participar, que elas também são em formatos de curso para vocês poderem participar, e intensiva, que tem a participação de vários pesquisadores de vários lugares do mundo que vocês também podem se associar a eles, né? Por exemplo, a gente tem uma disciplina que é Sleep Across Life, que é no sono durante a vida, que teve esse ano a participação de professores da Itália, dos Estados Unidos, da França, fora outras instituições do Brasil. Nós promovemos também um curso de saúde baseada em evidência que tinha foi focado na escrita de revisões sistemáticas que tinham professores de Miami, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia e assim por diante. Vocês podem também participar desses cursos que nós oferecemos nos programas de pós-graduação, por exemplo, ou aulas que têm a colaboração de professores de outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais, independente se vocês estiverem participando de pesquisa ou não. Eu tenho uma dúvida também. Pode perguntar, Rafael. Eu sei que a senhora falou que quando, assim, em questão, cada um tem seu tempo, assim, para se quiser fazer pesquisas, assim, mais cedo ou mais tarde, mas, assim, na sua experiência, nós, alunos do primeiro semestre, a gente consegue aproveitar bem, assim, as pesquisas, ou é melhor deixar um pouco mais tarde, assim, para alguns outros semestres? Olha, Rafaela, o que eu posso te dizer? Eu acho que isso é perfil de cada um, entendeu? Tem pessoas que desde do princípio conseguem administrar muito bem o tempo, conseguem administrar, porque nos primeiros semestres vocês têm realmente uma carga horária muito grande, né? Mas isso é perfil de cada um, né? Vocês têm que avaliar. Aí que eu acho interessante, por exemplo, vocês participarem de um PEGA, que é um programa mais flexível, porque daqui a pouco vocês começam nesse programa e identificam, não, acho que eu tenho que esperar um pouquinho agora. Além do que, vocês podem avaliar se realmente nessa área que vocês querem ter a vivência de pesquisa, depois de alguns meses que vocês estão participando, né? Mas o que é importante, Rafaela, é vocês respirarem, ficarem tranquilos, não se estressarem e se darem um tempo. Vocês já estão fazendo um super esforço, que é fazer um curso de medicina. Então, vocês já estão, né, se dedicando muito a uma profissão. E essa atividade, que é a pesquisa, ela tem que ser prazerosa dentro desse sistema de organização que vocês estão planejando. O bom é que vocês estão numa instituição que promove muito a pesquisa com diversas oportunidades. Então, se de repente tu não quer fazer nesse semestre, tu faz no outro, ou de repente tu quer fazer todo semestre, tem perfil para todos, né? Tá certo, muito obrigada. De nada.
Complementando o que a professora Rita disse, é muito comum a gente entra na faculdade, né, muito empolgado e a gente quer entrar em todas as oportunidades, a iniciação científica, pega, liga, mas é bem isso que ela disse, né? Às vezes é bom dar uma respirada, porque a gente entra com uma idealização que às vezes não corresponde à realidade. Então, isso é bem importante. Não sei se ninguém mais tiver perguntas, eu preparei algumas perguntas para fazer para a professora Rita, que talvez vocês não tenham agora, mas eu acredito que vocês vão ter em algum futuro próximo. Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou fazê-las. A Laura está falando, mas está com o microfone fechado. Laura? Eu acho que era sem querer. Agora foi. Ainda não foi. Lucas, de repente, faz uma pergunta enquanto ela arruma. Tá bem. Então, Prof. Rita, tu comentou que o PEGA seria uma forma de tu trabalhar com pesquisa sem uma bolsa, né? Tu poderia falar um pouco o que seria essa bolsa, né? O que é a bolsa de iniciação científica, como ela funciona e se tem alguma diferença, né, em tu fazer uma iniciação científica com a bolsa ou sem a bolsa, em termos de currículo, né? Se as duas são relevantes, poderia falar um pouco sobre isso? Certo, ótimo. Então, assim, com a bolsa, vocês vão realizar a mesma pesquisa que vocês realizariam sem a bolsa, só que vocês vão receber uma mensalidade todo mês, que equivale ao valor da bolsa, né? Teoricamente, o problema é que se tinha, assim, por exemplo, na minha época, eu participei de muitas pesquisas, mas não era nada oficial, era como o que se chamava voluntário. Eu participo de pesquisa de forma voluntária. Então, chegava na hora de fazer um concurso, por exemplo, eu fui para o mestrado, não tenho o meu período de iniciação científica, nenhum certificado que eu vivenciei isso. Então, na PUC não existe essa possibilidade de voluntariado. Então, se vocês entrarem na pesquisa, participar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês oficializarem o PEGA para vocês terem esse certificado. A gente não pode dar o certificado retroativo. Então, participou comigo 6 meses, mas não fez o PEGA lá no início, tu não vai ter certificado depois. Então, é importante que vocês se organizem nessas atividades burocráticas para que vocês consigam ter esse certificado. Então, quais são as diferenças? Então, um vai ter uma bolsa mensal, o outro não vai ter, mas tu vai ter a mesma vivência de pesquisa e é extremamente importante que vocês se organizem para fazer a parte burocrática conforme eles solicitam para vocês terem esse certificado no final, assim como o certificado de bolsista. Perfeito. E uma coisa assim relacionada, né? O bolsista de iniciação científica, ele tem a obrigação, segundo o contrato, de cumprir 20 horas semanais de atividades relacionadas com a pesquisa. Poderia falar um pouco sobre como é que é essas atividades, pensando que muitas pessoas têm realmente uma carga horária, né, como estudante de medicina muito puxada, às vezes fica um pouco complicado de cumprir essas 20 horas, enfim, nesse sentido. Claro, ótima pergunta. Então, assim, é quase impossível vocês terem semestres com 20 horas disponíveis, assim, no turno da manhã ou da tarde para se dedicar à pesquisa. Mas isso tudo é flexível em que sentido? Bom, vocês não puderam ficar na manhã, então vocês vão realizar a atividade no final da tarde, por exemplo, né? Ou o que nós estamos cientes que nem sempre vocês vão poder cumprir as 20 horas durante o horário comercial, mas isso tudo é negociado, né? Então, assim, não, eu preciso que tu realize tais tarefas, em que momentos você vai realizar, né? Claro que sempre tem que ter essa perspectiva que você vai ter que dedicar tantas horas para iniciação científica, conforme está no contrato, mas isso é muito flexível, isso vocês vão combinar com o orientador de vocês e vou negociar de que forma vocês vão fazer isso.
tem alguns cursos que são só de manhã, só de tarde, ou só noturnos, né? Esses ficam mais fáceis de estabelecer, mas isso não significa que vocês não podem participar e não podem criar estratégias para poder participar, né? Perfeito. Mais uma pergunta. É se existe a possibilidade de ter uma bolsa de iniciação científica e fazer PEGA ao mesmo tempo, em projetos diferentes, no caso. Não. Se vocês estão tendo essa experiência, ela não é a forma que a instituição trabalha, não pode. Tem, ou tu é bolsista, ou tu realiza PEGA. Perfeito. Essa é uma dúvida bem comum, assim, em todos os semestres, se tu pode fazer os dois ao mesmo tempo. Uhum. E outra pergunta, essa aí chegou aqui no chat para mim, é como que se entra no PEGA? Como é que funciona esse processo? Ótimo também. Então, assim, primeiro tem o contato com o professor, vocês combinam que vocês vão participar do grupo com o professor, e tem alguns locais que vocês podem fazer o PEGA. Por exemplo, pode ser PEGA via programa de pós-graduação de pediatria, PEGA via escola de medicina. O professor vai orientar para vocês, olha, faz o PEGA, né, vinculado à escola de medicina, por exemplo. E daí vocês têm que apresentar uma série de documentos e preencher alguns documentos. Esses documentos é enviado para o setor responsável da PUC, depois eles devolvem, vocês têm que ter assinatura, e depois que terminam, vocês têm que comunicar que terminaram e vocês recebem um certificado. Mas é muito importante que vocês façam tudo antes de iniciar. Perfeito. E a última pergunta que eu tenho, na verdade, eu queria que tu falasse um pouco, porque muitas pessoas elas acabam entrando, né, e indo atrás de uma pesquisa com o único objetivo de gerar publicações, né, para o currículo, enfim, criando uma ideia real de que tu vai entrar numa bolsa de iniciação científica e tu vai estar publicando artigo todos os meses. E tu comentou ali no início da tua fala sobre como é importante tu realmente participar de todas as etapas da pesquisa para te realmente saber o que tu está fazendo e ter um aprendizado, né? Como tu disse, vale mais a pena a experiência do que a publicação propriamente dita. Tu poderia falar um pouco disso, até para quem pensa em entrar em iniciação científica, entrar com expectativas, digamos assim, realísticas. Isso, exatamente. Publicar um artigo não é uma tarefa fácil. Aliás, participar de pesquisa é tu desenvolver cada vez mais a resiliência, porque, assim, nem tudo que tu planeja num projeto de pesquisa tu consegue realizar, né? Por exemplo, eu planejei que eu iria fazer coleta com um estudo ano passado em ambulatórios de doenças crônicas. Aconteceu o Covid e a gente não pôde fazer a coleta. Aí eu encomendei reagentes, e às vezes os reagentes tem algum problema na importação, não chega. Isso é muito comum na pesquisa acontecerem incidentes críticos. Mas igual, tu segue e vivencia isso e arranja alguma solução e a pesquisa sai. Para ser autor de um artigo, as revistas falam de uma série de critérios que a gente tem que contemplar, né? Por exemplo, um dos critérios que eles perguntam quando a gente submete é quem idealizou o projeto, quem escreveu o projeto, quem realizou a coleta de dados, quem realizou a análise, a escrita do artigo, a revisão do artigo. Muitas vezes as pessoas contribuem com a coleta, mas elas não se envolvem na revisão da literatura, na escrita do artigo, não participa desse processo de tentar entender a análise, construção de tabelas e assim por diante. E só coleta de dados não é um critério para autoria, né? E muitas vezes, desde o projeto até o artigo, leva mais do que um ano para ele ser publicado. Então, é bem isso que tu comentaste, Lucas. Tem que ser realista quando entra, às vezes surge a oportunidade de vocês participarem de artigos,
mas às vezes 6 meses é muito pouco tempo para tudo isso ser contemplado, né? Depende da situação, mas é importante vocês entenderem que isso é um processo, né? Que ele geralmente leva mais tempo que 6 meses, desde o projeto até a publicação, né? E que quanto mais vocês vivenciam todas as etapas do projeto, maior a possibilidade de vocês participarem de um artigo. Perfeito, muito obrigado. Agora chegaram várias perguntas aqui no chat, acho que motivei o pessoal aí. Bom, vou ler elas para ti. Tá. A primeira delas é: que tipo de tarefas são realizadas na iniciação científica? Tu poderia dar um exemplo? Eu não tenho ideia do que se faria. Bom, ótimo. Quem que perguntou? Não tem nomezinho? Leonardo. Obrigada pela pergunta, Leonardo. Bom, cada grupo tem a sua dinâmica, como cada pesquisador trabalha, né? Depende do grupo que tu vai estar trabalhando. Mas eu vou te dar o exemplo do meu grupo. Os alunos de iniciação científica participam da revisão da literatura sobre determinado tema, eles participam da coleta de dados, depois a gente discute os resultados. Dependendo do estudo, eles também, se dá tempo, eles participam da escrita dos artigos, né? Do resumo que tem que apresentar no salão de iniciação científica. Eu tento que essa experiência seja uma experiência que a pessoa possa vivenciar cada uma das etapas de uma pesquisa verdadeira, né? Para a pessoa poder se capacitar. Mas isso vai depender da dinâmica do grupo que vocês estiverem participando. O que é importante é vocês serem proativos para quererem aprender cada uma das etapas da pesquisa, né? Muito obrigado. A próxima pergunta foi: se possível, gostaria que uma das perguntas fosse a respeito de como podemos acompanhar os editais para a seleção de bolsas de iniciação científica, ou se cada professor divulga o seu. Tá bem, ótimo. Feita pela Lia. Lília? Lia. Bom, então, assim, essa pergunta é interessante também. Existe períodos pré-determinados que saem as bolsas, né? Os professores vão concorrer às bolsas. E, por exemplo, o último concurso que tinha, eu já tinha os candidatos que são alunos que estão trabalhando comigo e que a gente queria renovar as bolsas. Então, às vezes as pessoas, professora, eu vi que a senhora foi contemplada num edital e eu gostaria de participar. Eu já tinha minha pré-seleção antes, mas tem outros colegas que participaram do edital e depois eles anunciaram que estavam fazendo seleção para bolsistas, né? Depende como cada grupo participa, né? Ou organiza isso. Um exemplo, por exemplo, agora o meu laboratório estava selecionando um bolsista e aí o Instagram do laboratório divulgou um cardzinho que tinha essa seleção e quem quisesse era para entrar em contato. Então, a divulgação é bem variada, né? Isso. Aí também a importância de participar do PEGA, porque daí a pessoa já te conhece também, a probabilidade de tu ser selecionado é maior, né? Isso, às vezes tu pode fazer um PEGA, tu participa uns meses ali e aí o professor solicita uma bolsa para ti. E aí depois tu acaba virando bolsista, né? Meio que assim, acontece bastante. Uhum. Outra pergunta é que se existe algo que seria imprescindível de ter no currículo para tentar entrar em uma pesquisa. Boa vontade. Dedicação, responsabilidade, né? Lembrar que vocês não são só alunos de pesquisa, iniciação de pesquisa quando vocês participam, vocês são mais um pesquisador que vai estar contribuindo para a ciência e para a saúde da população, no caso das pesquisas que a gente participa. Então, tem que ser muito responsável, fazer a coleta direitinho, preencher o banco de dados direitinho, na hora de escrever, revisar direitinho, fazer com muita responsabilidade, porque a gente tem em mão, né, pode modificar a prática clínica, essa mão de obra, né, esse produto que nós vamos lapidar,
ele pode ser responsável pela saúde de muitas pessoas depois, né? Então, é muita responsabilidade em realizar pesquisa. A gente tem que sempre tentar se dedicar ao máximo quando a gente faz, porque, por exemplo, uma revisão sistemática, ela pode mudar a conduta em relação ao diagnóstico, prognóstico, tratamento dos pacientes. Então, se a gente faz isso com uma qualidade que não é a qualidade esperada, a gente pode estar influenciando na prática clínica, né? Então, é muita responsabilidade, a gente tem que ter sempre isso em mente, fazer o nosso melhor para contribuir para todos, né? Perfeito. A última pergunta agora, também para a gente não se alongar muito, é como é que está o ambiente de pesquisa nesse momento de pandemia e quais que são as perspectivas para o futuro? Ai, quem que fez essa pergunta? Deixa eu conferir aqui, peraí. Deixa eu Foi ver o só. Quem? Pedro. Pedro. Olha, essa pergunta é equivalente. Quais são as perspectivas para o Covid, né? Em relação a gente tá aí, tudo depende, né? A gente não é uma situação meio incontrolável. No entanto, apesar dessa situação ser muito triste, tudo isso que está acontecendo, nos desestruturou, modificou, a gente reinventou, né? E nesse sentido, a PUC, como instituição, promoveu diversas estratégias para que as nossas pesquisas fossem não só mantidas, mas mantidas com qualidade, né? Então, assim, se criou um mapa das pesquisas que estavam se fazendo, se criou quem precisava terminar a pesquisa em determinado período, como, com segurança, realizar essas pesquisas para todos os envolvidos, né? Então, nós temos uma instituição exemplar em termos de nos apoiar nesse sistema. Olha, o que, por exemplo, o meu grupo eu fiz? A gente se reúne toda semana e a gente trocou pesquisas que eram de campus, por exemplo, revisões sistemáticas, né? Revisão da literatura, a gente também faz revisão de conteúdo. Semana passada, uma das alunas apresentou, por exemplo, a gente já revisou partes de um livro que é da Cochrane sobre revisão sistemática, então cada encontro, uma pessoa, ou cada 2 encontros, a cada 3 encontros, alguém apresenta algum capítulo. Na semana passada, uma das minhas alunas de iniciação científica apresentou um capítulo no livro sobre como escrever artigos científicos e ela apresentou a parte de como apresentar os resultados. Então, a gente tem uma infraestrutura que nos permite nós reinventarmos, né? E eu acho que nós aprendemos muito com essa pandemia, né? Apesar das pessoas não irem ali fazendo coletas em todos os cenários, nós aprendemos muito e eu não há, talvez nós temos tido prejuízos, mas nós tivemos um avanço em várias áreas, inclusive de pesquisa, que contribuiu muito, né? Por exemplo, hoje em dia eu reúno grupos de outros países para conversar sobre pesquisa. Antigamente a gente poderia fazer isso, mas a gente não via com essa facilidade que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente está aqui reunidos. Será que se nós estivéssemos reunidos, teria quantas pessoas tem agora? 140 pessoas a essa hora da tarde? Provavelmente não. Então, assim, Bem isso, professora Rita. a gente tem que ver o lado bom disso tudo, né? Tá muito triste, mas a gente conseguiu evoluir muito. Imagina o quanto as vacinas levavam em média 10 anos, em menos de um ano, hoje em dia tem sendo estudadas 240 e poucas vacinas. Então a gente também reinventou, né? E outra coisa que a pandemia promoveu, que é muito bonito, é a colaboração de um centro com outro para que a gente pudesse dar conta de tudo que tem que ser dado conta nesse período, né?
Perfeito. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas tem mais uma que eu recebi aqui que eu não tinha visto. Então, para não ser injusto, eu vou fazer ela também. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de pesquisa e de publicar artigos, porém eu não tenho interesse nisso. Se eu não participar de projetos de pesquisa na graduação, isso vai prejudicar o meu currículo? Quem que perguntou? Deixa eu conferir aqui. Rafa. Olha, Rafa, fica tranquilo, tenha o teu tempo, né? Hoje em dia, por exemplo, nas provas de residência, essa parte é avaliada, mas tu não precisa fazer no início da faculdade, tu pode fazer mais adiante, entendeu? Respeite teu tempo, talvez hoje tu não tenha interesse, mas daqui a pouco tu vai ter. E pesquisa é um mosquitinho, depois que tu é picado, tu te apaixona. E assim, tu nem termina de entender como é que tu dedica tanto tempo para fazer uma coisa que, assim, às vezes parece que o resultado é tão pequenininho, mas é uma coisa de dedicação, amor, ver a ciência crescendo, vendo os benefícios que tu pode dar para as pessoas, aquela coisa da curiosidade, do aprender todo dia e assim por diante. Eu me lembro que o primeiro artigo que eu publiquei, quando eu ainda era em iniciação científica, não, recém tinha me formado, meu pai perguntou assim para mim, minha filha, isso significa que tu vai ganhar mais? Eu falei, não, pai, não é isso. São valores diferentes, né? Assim, a satisfação de ter dado tudo certo, de ter feito da melhor maneira possível e de que isso pode beneficiar pessoas é muito maior do que um ponto no currículo ou ganhar mais, né? Então, mas deixa, daqui a pouco esse mosquitinho te pega. Bom, era isso. Professora Rita, eu queria agradecer em nome de toda a diretoria da IFMSA Brasil PUC por tu ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito esclarecedora a tua fala aqui hoje de noite, foi muito motivadora também. Então, muito obrigado. Então tá bem. Agora, para dar continuidade ao evento, eu vou convidar a minha colega, Eduarda Weber, que ela é da TM24 e que também faz parte da diretoria da IFMSA Brasil PUC. E ela vai falar um pouquinho sobre o currículo do curso de medicina aqui da PUC e algumas outras coisas que vocês certamente têm dúvidas. Então, passo a palavra para a Duda. Eu só vou me despedir do pessoal e agradecer, então, a oportunidade. Se vocês precisarem alguma coisa, eu vou deixar meu e-mail aqui, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Agradecer o convite, foi uma honra e fico à disposição, tá bem? Um abração para vocês. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Sejam bem-vindos. Então, obrigada, Prof. Rita, novamente, né? E eu também queria agradecer a presença de todo mundo aqui no segundo dia da Semana do Calouro, que é um evento que a gente, né, planejou com tanto carinho para vocês. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Então, vocês estão me escutando direitinho? Sim, Duda. Sim. Tá. Obrigada. Então, como o Lucas falou, né, o meu nome é Eduarda, vocês podem me chamar de Duda. E eu sou da ATM 24, agora eu estou no 5º semestre, tá? Então, a gente planejou essa apresentação, a gente vai falar aqui sobre currículo, sobre portal da matrícula e sobre as horas complementares, né? Que muita gente tem dúvida das horas complementares. E, bom, começando então pelo currículo, né, pessoal? Por que a gente resolveu falar sobre o currículo da Escola de Medicina da PUC? Porque, assim, vai passando o tempo, vai passando os anos, e às vezes a gente descobre alguma coisa sobre o currículo muito tempo depois, que a gente gostaria de saber no início. Então, aqui a gente vai passar algumas dicas para vocês, tá? Isso vale tanto para os bichos, isso vale para o pessoal que veio de transferência, isso vale para o pessoal que já está aqui desde o início, né? A gente vai passar algumas dicas, por exemplo, algumas disciplinas, né, que podem ser adiantadas, que elas estão previstas lá para o 4º, 7º semestre, que vocês podem fazer antes, porque elas não têm pré-requisitos. Mas tem uma coisa muito importante, tá, que eu gostaria de dizer sobre isso. Não é porque eu estou falando aqui, ai, pessoal, essa disciplina pode ser adiantada,
que vocês são obrigados a, ai meu Deus, tem que fazer tudo num semestre só, tem que fazer esse semestre que vem. Não. O objetivo, tá, não é vocês assim pirarem, é vocês justamente saberem que vocês têm várias opções, que vocês podem brincar com o currículo de vocês da forma que vocês desejarem, tá? Que, por exemplo, tem gente que gosta de fazer as matérias obrigatórias primeiro, para depois fazer as eletivas, né? Então, eu vou dar essas opções para vocês irem refletindo, tá? Então, aqui eu tirei, né, um print do currículo da ATM 26. Uma coisa sobre esse currículo é que ele é novo. A ATM 26 vai ser a primeira ATM a cursar esse currículo. Até então, até, por exemplo, a ATM 25, a gente tinha um currículo novo. Então, os bichos vão entrar com esse novo currículo. O pessoal que entrou de transferência para 25, para 24, para 23, vai ter o currículo antigo, tá? Mas, como eu falei, aqui várias coisas vão ser válidas para todo mundo. Primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre o número de créditos, que muita gente não sabe, e quantos créditos tem anato, quantos créditos tem biofísica. O crédito da disciplina sempre vai estar sinalizado nesses últimos 2 dígitos do código, tá? Então, por exemplo, bioquímica tem 3 créditos, genética tem 4, tá? Isso é a primeira coisa, uma informação que... Mas, Duda, não, o que é um crédito? O crédito é basicamente, também equivale, né, à carga horária da disciplina. E, por exemplo, a gente tem assim, durante a graduação você tem que cumprir tantos créditos. Lucas, eu não sei dar uma explicação melhor do que essa. Se tu quiser me ajudar, por favor. Um crédito equivale a 15 horas no semestre, tá? Uma disciplina que tem, por exemplo, 3 créditos, 3 vezes 15, ela vai ter uma carga horária de 45 horas no semestre. Isso é uma das formas de pensar no que é crédito. A outra forma é pensar que cada crédito representa um período de aula por semana. Então, a disciplina que tem 6 créditos, vocês vão ter 6 períodos dessa disciplina todas as semanas. Então, é basicamente isso. Obrigada. Então, gente, aqui eu peguei mais um recorte, tá, do currículo da ATM 26. E tem 4 matérias que eu quero falar com vocês, tá? Que essas matérias também tinha no currículo antigo. E daí aí que vão surgir as dicas para vocês, tá? Uma delas é o exame de proeficiência em língua inglesa, humanismo e cultura religiosa, que a gente vai chamar aqui de religião, porque é como todo mundo chama, né? Espiritualidade na prática médica e filosofia e bioética, tá? Então, primeiro sobre o exame de proeficiência em língua inglesa. Aqui está sinalizado como se fosse do 2º semestre que vocês tivessem que fazer, tá, gente? Mas não é obrigatório vocês fazerem no 2º semestre. Você só tem que ter completado até o final do 4º ano, ou seja, antes de vocês ingressarem no internato. Tem que estar completo. E tem uma dica, e já vai uma dica, tá, pessoal? Vocês podem substituir o exame de proeficiência em língua inglesa por qualquer disciplina de língua inglesa a partir do nível 3. Então, se tu for ali e fizer, quero fazer a cadeira de língua inglesa nível 3, nível 4, qualquer uma delas, vocês vão substituir essa cadeira, vocês vão substituir esse exame. Não vão precisar prestar o exame. E tem uma vantagem nisso, tá? Que assim, vocês vão fazer a disciplina de língua inglesa e além de vocês computarem, de vocês aproveitarem o exame, vocês também vão aproveitar o número de créditos da disciplina, que normalmente é 4. Aí já vai contar como crédito para a disciplina eletiva, tá? Depois eu conto para vocês mais para frente qual que seria a vantagem de fazer apenas o exame e não fazer a cadeira, tá? Tá, dito isso, agora para religião, né? No currículo antigo, religião estava lá pelo 7º semestre. E daí o pessoal, assim, sempre adiantou essa cadeira, né? Porque lá no 7º semestre, acho que era 7º, 6º, alguma coisa assim, o pessoal estava sempre já no hospital, né? Daí não convinha, assim, tu tá sempre no hospital e tu ter que voltar ali para a PUC para ir na escola de humanidades para ter a cadeira de religião. Então, o pessoal sempre adiantava antes por questões, né, mais de conforto. Aqui já está como 2º semestre desse currículo novo. Eu acho, assim, super válido, inclusive indico vocês a seguirem conforme o cronograma neste quesito, tá? Se tiver alguma coisa no chat, eu vou pedir, por favor, Lucas, para sinalizar para mim, tá? Porque eu não consigo abrir.
A outra cadeira, também gostaria de conversar com vocês, é espiritualidade na prática médica, tá? Gente, quando eu estava estudando o currículo de vocês, eu até me surpreendi, porque espiritualidade na prática médica, aqui diz que está 3º semestre, tá? No nosso currículo, está no 4º. E o que mais ou menos significa, tá? Que espiritualidade na prática médica é uma cadeira que só abre nos 2º semestres de cada ano, ou seja, abre de agosto a dezembro. Então, só podia fazer nesse período de tempo. Acredito eu, então, tá? Isso, assim, eu estou induzindo, não é uma informação oficial, né? Mas que a partir do ano que vem, quando os bichos estiverem no 3º semestre, vai ser uma cadeira que vai ser dada o ano todo. E essa é uma cadeira que o pessoal gosta bastante de adiantar, tá? Tipo, tá pro 3º semestre. Já em agosto já vai abrir, né, vagas para vocês cursarem, se vocês quiserem. Vocês podem cursar, se vocês desejarem, porque ela é uma cadeira de só 1 crédito, tá? Ou seja, é 45 minutos por semana, tá? E é uma cadeira, assim, bem tranquila, não é uma cadeira que a gente se estressa, é uma cadeira que, basicamente, assim, é só um relatório final no semestre. Então, é uma coisa, assim, que vale vocês considerarem como opção para o currículo de vocês, não é algo que vai pesar para vocês. É só 45 minutos por semana. É 1 crédito só, né? E, por fim, filosofia e bioética, que é uma cadeira que, mesmo antes da pandemia, já era EAD, tá, gente? É uma cadeira também, assim, que basicamente consiste em enviar textos, assim, ler alguns materiais, e tem gente que gosta, assim, de botar ela para o 3º, para o 2º semestre. Mas só repetindo, tá, gente? Vocês não precisam se sentir coagidos, assim, eu tenho que adiantar isso. É só para vocês saberem as opções que vocês têm. Basicamente isso, para vocês terem conhecimento. Olha só, tem uma cadeira aqui que é só 45 minutos por semana. Que legal, né? Aí, outra coisa eu gostaria de falar sobre as disciplinas eletivas, tá? Neste currículo novo, vocês têm que fazer 24 créditos de disciplinas eletivas até a formatura de vocês. Mas, Duda, o que são disciplinas eletivas? Disciplinas eletivas são as disciplinas que não são as disciplinas obrigatórias, tá? Por exemplo, a gente tem anato, a gente tem embrio, a gente tem fisiologia. Disciplina eletiva é algo que não está nessa lista aqui, constando nessa lista. Por exemplo, ela pode ser língua inglesa, como eu tinha comentado antes, pode ser língua espanhola, francesa, pode ser tênis, pode ser natação, pode ser gastronomia, pode ser cálculo, como algumas pessoas por aí gostam de fazer, né? Segue a indireta, desculpa. Enfim, pode ser o que vocês quiserem, assim, o que a PUC oferece. Assim, conta como disciplina eletiva, tá? Gente, aqui já vai outra dica, tá? Se você foi uma pessoa, tá, que antes de entrar na medicina da PUC, você já fez outro curso, por exemplo, eu vou dar meu exemplo próprio, tá? Antes de entrar na PUC, eu fiz 1 ano de letras na URGS. Não era nem na PUC, tá? Era na URGS. E eu fiz, né, algumas cadeiras durante aquele meu ano letivo. Quando eu cheguei na PUC, eu fui ali na secretaria do curso e eu dei para eles o meu currículo da URGS, as cadeiras que eu cursei. O que aconteceu? Eles oficializaram aquelas minhas cadeiras e contaram como disciplinas eletivas. Então, eu não preciso fazer nenhuma disciplina eletiva, porque eu já aproveitei esses meus créditos com as cadeiras que eu fiz antes. Então, eu sei que tem bastante gente aí que vem de outros cursos já, né, que vem de cuidar da saúde, que vem de engenharia. Isso é uma coisa que vocês podem aproveitar, tá, pessoal? Para vocês não terem que fazer, digamos, tudo isso de novo. As cadeiras que vocês deram antigamente já valem como disciplina eletiva. Aí vocês se lembram que eu tinha comentado uma coisa sobre quando vale a pena fazer o exame de proficiência e não fazer a disciplina eletiva de inglês, né? Eu fui uma pessoa, por exemplo, que fiz o exame, porque eu não precisei das disciplinas eletivas, já tenho esses créditos integralizados, então não era do meu interesse entrar, assim, numa disciplina eletiva, que eu ia ter que, né, ter algumas aulas, assim, por semana, se eu podia fazer um exame, assim, que dura um dia só, que geralmente é realizado num sábado, no 2º semestre do ano. Então, para mim, foi bem vantajoso isso. E tem várias pessoas também que preferem, que eu vejo muitos colegas meus que fizeram o exame, porque eles queriam aproveitar essas disciplinas para fazer outras coisas, não queriam fazer inglês, e porque eles gostavam da ideia assim, é só uma manhã, daí eu já termino com isso. Então, basicamente, é isso. Deixa eu passar para o próximo slide. Não estou conseguindo. Tá. Agora, na realidade, eu vou encerrar... Duda, posso fazer uma pergunta?
Pode. Uma pergunta da minha irmã, na verdade, que veio de transferência. Ela quer saber se o estudante optar por fazer a cadeira de inglês a partir do inglês 3, se ela optar por trocar pelo exame de proficiência, aqueles créditos não valem também como eletiva, né? Ou sim? Calma, eu não entendi. Ela iria começar com o curso e depois com a eletiva? Não. Tipo assim, se a pessoa faz a eletiva de inglês, tá? E daí ela opta por não fazer o exame de proficiência. Aqueles créditos não valem como eletiva. Assim, tá. Eu perguntei para colegas meus que fizeram a disciplina de língua inglesa. Eles tanto conseguiram aproveitar, tá, para o exame, quanto fazer as eletivas. E mesmo o pessoal que não quer aproveitar, eu tive colegas que fizeram a disciplina e o exame e, tipo, aproveitaram as eletivas igual, entendeu? Tipo, não sei se é isso. Era isso sim, tá. Não, beleza. Muito obrigada. Então, assim, de qualquer jeito, aproveita, tá? Gente, esse é o portal da matrícula, tá? Eu encerrei. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, obrigada. Sim. Eu encerrei a apresentação de slides porque eu queria fazer com vocês, tá? Eu acho muito melhor do que pegar print screen e mostrar, tá? Daí vocês acham o portal da matrícula facilmente no Google, tá? Muitas pessoas têm problema com o login, mas o login sempre é o teu número de matrícula menos o último dígito e a senha que tu escolheu no teu ato da matrícula, tá? Que daí para vocês que estão em pandemia, eu não sei como é que foi. Mas assim, tá? Basicamente, esse aqui é o painel geral, tá? Que vai dizer, enfim, né? A tua carga horária já cursada. E eu quero vir aqui, tá? Nessas setinhas. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de meu percurso formativo, tá? Que é um panorama das disciplinas que tu tem que fazer ainda, tá? Eu tô no 5º semestre, então não mostro o que, né, veio antes. Para vocês que estão no 1º semestre, deve ter tudo, tá? Isso é legal, assim, porque a gente consegue ter esse panorama, a gente consegue ter essa visão mais estendida do, né, nosso currículo. Então, vocês conseguem se planejar, vocês conseguem pensar, e quando eu vou querer botar uma disciplina eletiva? E quando eu vou querer, né? Enfim, vocês conseguem fazer esse planejamento. O que eu quero mostrar aqui, tá? É, por exemplo, digamos que tem aquela disciplina, tá? Espiritualidade na prática médica. E ela tá aqui, tá? Pro meu 4º semestre. E eu quero botar ela pro 3º. Eu já fiz essa disciplina, então não tá aqui, tá? Mas vamos fingir que Fundamentos em Imagem é essa disciplina. E daí, tá, eu quero jogar pro semestre de agora. Basicamente, eu só pego ela, assim, eu arrasto e boto aqui. E daí eu vou estar transferindo para cá, tá? Isso é o jeito que tu pode jogar com o teu currículo. Eu gosto de sempre fazer esse jogo aqui, porque, né, tem essa visão geral. A outra parte que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Esses quadradinhos. Aqui é a matrícula propriamente dita. Quando abrir a matrícula de vocês, tipo, sempre ali no período das férias, eles liberam o horário de cada um. Eduarda vai se matricular às 10 da manhã do dia tal. Vai ser aqui que vocês vão vir. E por que eu estou mostrando isso, né? Porque eu sei que no primeiro ano o pessoal se matricula geralmente com algum secretário, assim, da escola de medicina, com algum secretário da central do aluno. A partir do semestre, do 2º semestre, você tem que fazer tudo isso por conta própria, tá, gente? E então, por isso que eu já quero mostrar para vocês. Aí aqui, vocês vão ter, né, todas as disciplinas que estão previstas para o semestre, inclusive aquelas que vocês puxaram para cá, como eu mostrei antes. E daí, é só vocês irem selecionando a turma que vocês querem ficar. E ele vai montando aqui para vocês conforme os horários, tá, gente? E uma outra coisa, tá? É, por exemplo, e como eu adiciono uma disciplina eletiva? Vocês vão vir nesse mais aqui, tá? E esse mais também tem aqui, tá? Se vocês quiserem no meu percurso formativo. Mas já que eu tô aqui, eu vou fazer aqui. Aí vocês clicam nesse mais, aí vocês pesquisam aqui, eu quero fazer língua em inglês, né? A partir do nível 3, porque eu quero validar meu exame de proficiência. Aí vocês vão lá, daí vem aqui, língua inglesa, boto aqui, concluir, pá. Daí vai aparecer... Duda, tu pode abrir de novo, eu quero complementar com uma informação. Oi. Digita aí pode ser língua inglesa. Vocês estão vendo ali no canto que aparece um quadradinho azul escrito EST, quer dizer que essa cadeira é externa, que ela é de um outro curso, tá?
no caso, ela quer dizer que ela é extracurricular. Provavelmente ela é de um outro curso, que não o curso de medicina. Tem algumas disciplinas que são eletivas, que elas não fazem parte de nenhuma grade curricular da PUC, que daí vai aparecer ELE, de eletiva, escrito ali. E tem outras, né, que não são extracurriculares, que são realmente de outros cursos e que, às vezes, a contabilização como carga horária de eletiva não é automática. Por exemplo, Duda, digita aí, estatística inferencial. Como é que é? Qualquer uma dessas. Essas cadeiras de estatísticas, elas não fazem parte da grade da medicina e elas também não são eletivas, que são as cadeiras que a PUC coloca só para eletivas. Se tu cursar uma cadeira que é externa, às vezes tu precisa enviar um e-mail para a central do aluno informando o semestre que tu cursou a cadeira, o teu número de matrícula, o teu nome completo e qual que foi a cadeira. E aí eles vão validar esses créditos como créditos da letiva, tá? Só para vocês saberem disso. E outra coisa que eu quero falar, tá? Que é uma coisa que o pessoal entra em noia, assim, que todo semestre tem, assim, não importa, por exemplo, até a gente, assim, do 5º, do 6º, do 7º semestre tem, tá? É que muita gente pergunta, tá, selecionei as turmas, tem um botão de confirmar? Todo mundo entra nessa noia, assim, do tipo, ai meu Deus, será que eu realmente estou matriculada? No portal da matrícula da PUC não existe um botão confirme. A tua matrícula está confirmada quando tudo isso aqui virar verdinho. Ó, 34 créditos, você está matriculado. Ficou verdinho, fechou, sem noia, acabou, entendeu? Estão matriculados. Vocês podem, inclusive, fechar o portal, se vocês quiserem, vocês podem entrar 10 minutos depois para conferir se está tudo ali. E assim, pelo que eu sei, assim, nunca deu algum problema, tá? Na maioria das... Tipo, acho que não conheço histórias, tá? Tá, agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? É sobre as horas complementares. O que são as horas complementares, pessoal? Como a gente estava conversando, a gente tem as disciplinas obrigatórias, que são as disciplinas do curso de medicina, tem as disciplinas eletivas, que o Lucas explicou melhor do que eu, e tem as horas complementares, que são coisas assim, que são atividades extracurriculares, que não são tipo, eu vou fazer uma disciplina, é uma coisa que tu vai fazer por fora, tá? Por exemplo, como a Rita estava falando, iniciação científica é um tipo de hora complementar. Tu vai ganhar horas por ter feito aquilo, tá? Até o final da graduação, para a gente se formar, a gente tem que ter completado 120 horas complementares, tá, gente? Daí, por exemplo, eu vou dar um exemplo que as pessoas gostam muito, que são as monitorias, tá? Vocês que são bichos já devem ter monitores, senão a gente ainda está fazendo o processo seletivo, acredito eu. Todo mundo, em todas as cadeiras, geralmente tem monitor. E para tu ser monitor, tu já tem que ter cursado a cadeira. E tu tem que te lembrar que, por exemplo, eu quero ser monitor de anatomia 1. A gente sabe que a anatomia 1 é só dado nos primeiros semestres de cada ano, porque o segundo semestre é no segundo semestre. Anato 2 é no segundo semestre. Então, vocês só vão poder ser monitores dessa cadeira a partir do 3º semestre, né? Que é quando já vai ter passado um ano. Aí, como vocês viram monitores, tá? Geralmente, os professores vão avisar vocês, né? Tem comunicados pelo WhatsApp. Vocês também têm que ficar ligados no site do PUC Carreiras, tá? Por questão, assim, de tempo, eu não vou abrir ele com vocês. Mas ali sempre vai ter, assim, na parte monitorias, vai ter sempre, assim, as monitorias que estão abertas, tá? É bom vocês ficarem de olho naquilo ali. Vocês vão se inscrever. Aí cada professor vai escolher qual que é o processo seletivo que ele prefere. Antes da pandemia, era muito comum ter prova teórica e prova prática, em casos, por exemplo, de anatomia, né? E agora, em época de pandemia, às vezes é uma prova dissertativa, às vezes é uma entrevista, às vezes é só uma média aritmética das tuas notas no curso de medicina, sabe? Então, o professor vai escolher por conta disso. Tá, daí beleza, passei em anatomia 1, virei monitor e eu completei minha monitoria. No final da monitoria, eu vou ganhar um certificado. E dependendo da cadeira, assim, para a qual tu foi monitor, vai mudar o número de horas complementares, tá? O número de horas que te deu. Mas, geralmente, os professores te dão 30 horas por monitoria, tá? Que nem tá aqui, ó. Valor de uma monitoria, 30 horas, tá? Daí, digamos assim, nem anato, quero ser monitora de anato 2. Daí, tu vai ser monitor de anato 2 também.
que tu vai ganhar mais 30 horas. Aí, no ano seguinte, tu quer ser monitor, assim, de farmácia, tá? Gente, tu até pode ser. Eu, por exemplo, fui monitora 3 vezes, tá? Mas eu quero que você monitoria. Não importa que vocês enfiem certificados ali no portal ali do Moodle, tá? Para eles. Só vai ser validado essas 60 horas, tá? Uma coisa que eles estabeleceram agora é que, por exemplo, tá tendo muito, assim, por causa da pandemia, obviamente, né? Tá tendo muita jornada, simpósio, congresso online, tá? Eles decidiram, pessoal. Então, também não adianta andar mais que isso, mas a gente, né, sempre estimula, sempre participem das coisas, é muito bom. Inclusive, vocês vão ganhar certificado por estar participando daqui, vocês já vão ganhar horas complementares por causa disso. Outra regrinha que tem, tá, é que vocês têm que ter pelo menos 4 categorias, tá? Artigo publicado, tem capítulo de livro, tem atividade de extensão, participação em comissões. Aqui vai entrar as ligas. Então, né, tudo isso entra, tá, pessoal? E daí, só a última coisa que eu queria dizer, tá, para encerrar, por conta do tempo mais curto, é como vocês enviam esses certificados. Vocês vão entrar no Moodle, tá? Ai, Jesus. Tá. Vocês vão entrar no Moodle, tá? Eles mudaram um pouco aqui o quadro, tá? Mas daí vocês vão ver aqui todas as cadeiras que vocês fazem. E onde é que vocês vão enviar esses certificados? Vocês vão enviar aqui, ó, Escola de Medicina, atividades complementares. Agora o período de entrega está encerrado, mas eles vão avisar, eles sempre avisam no Moodle, no WhatsApp, quando esse período abrir. E daí aqui vocês vão preencher, tipo, os formulários e vocês vão anexar os certificados de vocês. Participei da Semana do Calouro, vou botar aqui meu certificado. E, gente, é demorado esse processo, tá? Eles demoram bastante tempo para avaliar. Eu tenho vários certificados meus que ainda não foram computados. É que eles dão preferência para o pessoal que está mais no final do curso, né? Para justamente não atrapalhar essa questão da formatura deles e tudo mais. Então, assim, olha, se demorar, por exemplo, um ano e meio, não se apavorem. É assim mesmo, tá? Mas, enfim, é basicamente isso. Tem várias outras coisas. Eu sei que, né, isso aqui não é suficiente para vocês entenderem como tudo funciona. Mas eu estou super aberta para dúvidas e vocês podem super me chamar no WhatsApp, vocês podem me chamar de qualquer jeito, eu super ajudo vocês. Se vocês quiserem mexer no PUC Carreiras, no portal do aluno, o que vocês quiserem, tá? Estou super à disposição e queria mais uma vez agradecer pela presença de vocês aqui na Semana do Calouro. Obrigada. Duda, temos algumas perguntas. Algumas eu respondi ali no chat, que eram mais pontuais, mas algumas eu vou te fazer. Lucas, eu vou saber responder. A Duda comentou sobre fazer tênis e natação nas disciplinas eletivas. Esportes valem como as mesmas ou são cadeiras de algum curso? Creio eu que de educação física. Quando eu pesquisei ali, eu tinha botado tênis e estava extracurricular, daí acho que é de educação física, tá? Mas não sei, eu sei que tem alguns colegas nossos que fizeram tênis, fizeram natação. Se eles quiserem responder no chat, assim, como foi integralizar esses créditos, acho que eles vão ter mais propriedade para responder do que eu. A Luísa de Rosa, eu estava pensando nela mesmo. Tênis é de educação física. Ela respondeu. Tá bem. Certificado de simpósio de 30 horas só vale 10 horas cada? Isso eu tenho quase certeza, tá? Porque, assim, geralmente acontece. Por exemplo, eu fiz um curso de sutura online, tá? Que eles, tipo, tinham umas videoaulas, assim, e valia, tipo, umas 15 horas, eu acho. Eles me validaram 8. Eu não sei muito bem, assim, qual que é o critério deles, tá? Mas eu sei que tem, eu acho que até deve ter ali no documento aqui. Então, assim, sempre tem, às vezes é o máximo, assim, acho que 10 horas, tá? Eu acho que sim, eles realmente tiram, não é integralizado tudo. Pessoal, foi perguntado se o número de créditos altera o valor da mensalidade. Sim, altera. E eu deixei aqui no chat um link onde é que vocês podem conferir o valor da mensalidade conforme o número de créditos. Também perguntaram qual é o nível de dificuldade do exame de proficiência em língua inglesa. Eu também deixei um link aqui no chat que tem... Eu também deixei um link aqui no chat que vocês podem encontrar as provas anteriores.
Sobre a dificuldade da prova, ela é muito fácil. Quando era presencial, tu podia... eu mandei para alguém privado a resposta. Peraí, horas... Tá, quando era presencial, o exame de proficiência em língua inglesa, tu podia levar dicionário. Então... Ele continua presencial, pessoal. Ano passado, o pessoal que fez, eu fiz o exame é bem fácil. Ele é para toda a PUC, então ele também tem que abranger, né, digamos assim, toda a sociedade, né? Dá para usar dicionário, sim, e ele foi presencial, e eu acho que provavelmente ele será presencial esse ano, não importa a situação da pandemia, que nem foi o vestibular, tá? Então, segundo semestre, vocês vão ter essa possibilidade. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar no chat aqui para que a Duda vai respondendo, tá bem? Aí agora, para a gente não atrasar o dia de hoje... Podem ir mandando que eu posso responder ali no privado, no chat do Zoom para vocês, tá? Isso. Obrigada. Só mais uma que recebi aqui, eu vou responder. Ainda não foi liberado o link de presença de hoje, porque ainda tem uma fala que vai ser conduzida por mim. E para realizar o exame de proficiência, tu precisa colocar ali na grade curricular quando tu for fazer a matrícula para o próximo semestre, tá? Bom, como eu disse, vocês podem mandar perguntas para a Duda que ela vai respondendo para a gente não atrasar o nosso evento de hoje, porque ainda tem uma fala que eu vou estar conduzindo agora. Vou só compartilhar aqui a minha tela, um momento. Espera aí. Vocês estão vendo tudo certinho? Sim. Então tá. Duda, se o pessoal tiver perguntas, pode me mandar, tá bem? Bom, vamos lá. Ligas acadêmicas e o estudante de medicina. Eu vou falar um pouco hoje sobre o que são as ligas acadêmicas e por que a gente faz parte e a gente organiza as ligas acadêmicas, tá bem? Basicamente, as ligas acadêmicas são organizações que têm um professor orientador, que é o professor que vai coordenar as instituições, ele geralmente é relacionado com a área, né, de estudo. Por exemplo, na Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da PUC, o professor coordenador é o professor André, que vai dar aula para vocês em saúde coletiva, em algumas outras cadeiras, que ele é médico de família e comunidade. E são organizações feitas pelos alunos, para os alunos, que contam com os diretores, que geralmente são as pessoas que são responsáveis pela parte mais burocrática, pela organização dos eventos, mas também tem algumas coisas, né, alguns benefícios, digamos assim, são exclusivos da diretoria. Fora que o certificado de participação das ligas acadêmicas dos diretores tem a palavra diretor. E também a liga é formada pelos ligantes, que são os membros, né, que fazem parte dessa liga acadêmica. Mas por que participar de ligas acadêmicas é importante, tá? As ligas, elas são ótimas para o desenvolvimento de soft skills. A gente acaba desenvolvendo habilidades de liderança, de trabalho em equipe. Como a gente convive com muitas pessoas que às vezes não são do nosso círculo de amigos, a gente conhece novas pessoas e a gente aprende a trabalhar com pessoas que às vezes a gente não se identifica muito em prol, né, da nossa formação profissional. Então é muito interessante nesse sentido. A gente também tem a possibilidade, quando a gente faz parte da diretoria, participar de organização de eventos, tá? Isso conta para o currículo, também é bem interessante. A gente entra em contato com os palestrantes, a gente faz ali um networking, é bem legal. A gente também faz estreitamento de laços, tanto com o professor coordenador, quanto com colegas. A gente conhece pessoas de outras ATMs, às vezes, dependendo da liga, pessoas de outras faculdades, né? Algumas ligas, por exemplo, eu sei que a Liga de Cardiologia da PUC, ela participa da Associação das Ligas Acadêmicas de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Enfim, então tu acaba conhecendo pessoas de outras faculdades, eles têm eventos conjuntos, é bem legal. É um bom espaço de interação também. Também conta para o currículo, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, e algumas ligas, elas permitem que tu faça outras coisas, não só participar das aulas. Algumas ligas permitem que tu acompanhe algum ambulatório específico ou cirurgias específicas, né, relacionadas com a temática da liga. Eu sei que o pessoal da Liga de Transplantes acompanha transplantes renais e algumas coisas assim, é bem legal. Tem algumas ligas que também fazem clubes de revistas, que são momentos para análise de artigo científico. Tem ligas que fazem seminários, que os alunos têm que pegar um tema e apresentar.
Algumas ligas têm produção científica e também, no final de todo ano, tem a Acta Médica, que é um livro publicado pela Escola de Medicina em que as ligas elas podem enviar capítulos. Por exemplo, a Acta Médica do ano de 2020 foi sobre abordagem ambulatorial. E aí, uma das ligas que eu participo acabou enviando um capítulo que foi sobre abordagem ambulatorial de pacientes com diabetes mellitus. Então, é bem legal, assim, as atividades são bem variadas e é bem produtivo. Sobre o currículo, as ligas acadêmicas, elas contam para o currículo quando tu vai fazer a seleção para as provas de residência. Aqui, por exemplo, tem uma parte do edital, do último edital da seleção de provas de residência da PUC, né, e do Hospital São Lucas, e aí, como vocês podem ver ali na caixinha vermelha, ser ligante em liga acadêmica é uma das coisas que te dá pontos na seletiva de residência. Aqui eu também coloquei uma parte do edital, do processo seletivo de residência da Santa Casa, né, da UFSPA, e também tem aí citado a participação das ligas acadêmicas. Aqui a gente tem o edital da URGS. O edital da URGS ele não traz as ligas acadêmicas, mas ele traz organização de eventos, né? Que é uma coisa que tu acaba participando quando tu é da diretoria de uma liga acadêmica. Então, assim, tem várias coisas que tu vai acabar desenvolvendo estando numa liga acadêmica. Além, óbvio, do conhecimento que tu vai adquirir nas aulas teóricas, nas discussões de artigos e nas outras atividades. No site da PUC, aqui, se vocês jogarem no Google Escola de Medicina PUC-RS Ligas Acadêmicas, vocês vão cair nessa página que eu estou mostrando agora, que tem a lista das ligas acadêmicas. Entretanto, essa lista ela não está muito atualizada, tem algumas informações aí que não são exatamente atuais. Então, a gente preparou um vídeo com os membros das ligas acadêmicas e a gente vai mandar no final, tá? Eu vou falar mais sobre isso no final da minha fala, porque eu vou falar umas coisinhas antes ainda, e é um vídeo que basicamente apresenta a vocês as ligas acadêmicas que temos aqui na PUC. A gente acabou não fazendo ao vivo, porque são muitas, né? A PUC tem cerca de 40 ligas acadêmicas atualmente, então ia tomar um tempinho aí se a gente fizesse online. A gente fez um vídeo no YouTube que vocês podem olhar com calma. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre o currículo Lattes. A Scarlett, que apresentou o núcleo acadêmico do Simers, e a Carol, que apresentou o diretório universitário da Higgs na segunda, falaram sobre o currículo Lattes. E talvez vocês não saibam muito bem o que é o currículo Lattes. É muito comum no ensino médio, né, que nas aulas de português tenham aulas sobre elaboração de currículo, mas não é exatamente o currículo Lattes. Bom, como eu dei uma pincelada na segunda, o currículo Lattes, ele é uma plataforma virtual de currículos, que é mantida pelo CNPq e é aqui brasileira, tá? Nelas, os alunos, tu tem como buscar currículos de pesquisadores, alunos e acadêmicos de todo o país, aqui nesse ícone ali circulado pelo quadradinho vermelho, buscar currículos, tu clicar ali, tu vai para essa página. Ali eu dei um exemplo onde tem o nome da professora Rita, que estava dando palestra sobre iniciação científica e pega. Se tu clica em buscar, vai para essa página e depois tu abre o currículo da professora Rita. Tem esse textinho que é fornecido pela autora do currículo, ele deve ser escrito de forma mais impessoal, né? Em terceira pessoa, e depois tem todas as atividades que ela desenvolveu ao longo da trajetória profissional dela, artigos publicados, projetos que ela atua, qual que é a atuação profissional dela atualmente, qual que foi a atuação profissional dela no passado. Então, ela também é uma ferramenta que vocês podem utilizar se vocês tiverem interesse. Esse meu professor ele trabalha com pesquisa, tu pode olhar o currículo dele e tu vai descobrir algumas linhas de pesquisas e assim tu pode até conseguir um PEG, uma iniciação científica, numa área que tu tem interesse. Outra coisa que também... mas aí tem uma pergunta. Como que eu crio um currículo Lattes? Eu preciso ter um currículo Lattes? Sim e não. Se tu não vai fazer nada, nenhum processo seletivo agora, provavelmente não vai ter muita utilidade para ti. Mas, geralmente, por exemplo, quando tu vai iniciar uma iniciação científica, tu precisa incluir em um dos formulários do bolsista de iniciação científica o link para o teu currículo Lattes. Então, é importante ter e manter ele atualizado. Para criar um currículo Lattes, tu clica aqui, onde é que eu deixei marcado com o box vermelho, em cadastrar novo currículo. Atualizar novo currículo é quando tu já tem um, tu quer acrescentar as tuas informações. E aí, enfim, tu se cadastra, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que é a área da edição do currículo. Aqui, no caso, essa é a página de edição do currículo Lattes, tá? O meu.
Enfim, aí vocês vão fuçando, eu não vou me prolongar muito nisso, a gente ainda vai fazer um evento da FMSA, se tudo der certo esse semestre, sobre a elaboração do currículo Lattes, tá? Mas uma coisa que eu vou falar que é super importante. Tá, consegui, fui lá, criei meu Lattes, coloquei todas as minhas informações, escrevi meu textinho, e daí vocês vão perguntar, é só isso? Não. Vocês estão vendo aqui onde é que eu marquei circulado, que tem esse aviso. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Sempre que tu atualiza o teu currículo Lattes, tu precisa clicar nesse aviso, vai abrir essa página, tu precisa marcar que tu está de acordo com a declaração acima e enviar ao CNPq o teu currículo. E aí o CNPq atualiza o teu currículo e publica ele, tá bem? Isso é bem importante para registrar as alterações que vocês fizeram, senão elas não ficam visíveis para o público. Enfim, como eu disse, foi uma pincelada bem rápida, tem muita coisa que dá para falar sobre Lattes, tá? Outra coisa, antes que eu esqueça, aqui nessa parte, vocês também podem pesquisar grupos de pesquisas e algumas outras coisas da instituição, no caso da PUC, da Escola de Medicina, dos programas de pós-graduação, enfim, vocês podem dar uma fuçadinha ali, tem várias ferramentas bem legais. Bom, agora eu quero convidar vocês, antes de eu mostrar o vídeo, da gente encerrar o evento de hoje,